por supuesto. Como é que a avó das pessoas vos faz sentir? A mí me gusta. Vamos A ti te encanta. La abuela. Vamos embora, menino. Vamos nos pintar. Já Vamos se fazer um pintaram? rímel no Vamos olho. pôr Uma rima no riscozinho olho. Ainda há pouco tempo vi numa loja. Rima para olho. Rima para Rima. Uau! O que é que rima com olho? Olho. Olho. Neste dia estávamos em 1598. Ixi, Epá, isso é... Lá está ele com Ah, aquelas vou eu, viagens lá para sim, trás. e morri em Antuérpia aos 71 anos. Boa idade. Boa idade, 71. Já não estás cá a fazer nada e assim já não ficas a chatear ninguém. Sim, Estou a brincar, tanta gente tão válida de 71. Que horror. Nossa, esta versão que estamos a ouvir. Gosta? De repente eu Running tentei. up that hill. É verdade. Ótimo, ótimo. Falamos do cartógrafo. Cartógrafo, perceberam? Running up that hill. Ah, claro. Epá, Tudo. Está tudo. há tudo. O cartógrafo flamengo Abraham Ortelius. Então, Abraham Ortelius. Abraham São 200 gramas de mortelli. Sim, é Mortelius, tem Mortelius. Abraham nasceu em 1527, também em Antuérpia. Ou seja, como todos os belgas, ele falava mal francês e também mal. Eu estou a brincar, aliás, os belgas são todos incríveis, mando aqui um beijinho para os belgas, e a Bélgica não existia. A Bélgica surge no século XIX só. Toda esta zona era, esta em particular, na altura em que ele nasceu, era o Ducado de Brabant. Muito giro. Querem que eu faça um mapa? sim, por favor. É o que eu vou fazer, porque vamos falar disso, mapas. Hoje os mapas físicos, ou seja, um território desenhado numa superfície, são uma curiosidade quase, não é? Uma coisa de colecionador que a pessoa põe na Pois parede. é. Na verdade, não... Quer dizer, na escola talvez ainda assim sim, não sei. Mas já ninguém leva nas viagens de carro uns mapas incríveis, desdobráveis da Michelin. Da Michelin. Depois tapavas a mãe E a eu tapar nunca conseguia voltar a dobrar. É um Não, grande e nunca se clássico. conseguia perceber também nada. Nada. Eu não sei como é que nós somos desse tempo, caramba. Pois E eu não somos, me pois lembro somos. como é que se Sorry, viajava nessa estou altura. fora da vossa conversa. Não estás nada Porque aquilo Oh, depois- Tiago, Estou fora. tu tens só menos de 10 anos que nós. Mas De certeza sabes os mapas conviveste com desdobráveis, mapas. ou Que os Michelin, eu andava Tu numa nas- ilha. Ah, tá Conhecemos a ilha de Desde não É que eu caísses pensei no que ele mar. estava a dizer A que pessoa via ali a já beira do nasceu com mar. o GPS. Pensei que ele ia dizer isso. Isto era sobretudo viagens até fora de Portugal, em Espanha ou o que fosse. Mas gente dentro de Portugal Sim, também. Sim, saíste das das principais, das sim, autoestradas, Claro que sim. sim. E depois não se podes desdobrar todo, não é? Senão, de Não, facto, depois nunca não mais. há Boa sorte para acidentes. fechares aqui. Sim, era depois virava não sei o quê, depois a outra cidade está não sei onde, aquilo era muito engraçado. Hoje toda a gente usa o GPS, Sistema de Posicionamento Global, que é um método de navegação por satélite. Aliás, curiosamente, estive a ler uns especialistas do cérebro que dizem que esta dependência da tecnologia já começa a alterar a nossa percepção espacial. Com a nossa certeza. percepção espacial, a nossa facilidade de não só navegar o espaço, como de nos colocarmos no próprio espaço. Isto a percepção espacial é uma coisa chamada propriocepção ou sinestesia, que é a capacidade de reconhecer a localização espacial do nosso corpo e também a nossa posição e orientação. Incrível. Eles chamam o sexto sentido. Porque nós só falámos dos 5, não é? Mas depois há outros mais. A sensação de saber onde é que estão as partes do corpo, mesmo às escuras, não é? Nós sabemos onde é que está o nosso braço e a nossa perna, também um sentido. E esta ideia do saberes onde é que estás no espaço, não é? Posicionamento físico. Posicionamento mesmo. físico Sim, sim. e o sentido de orientação no Está tudo espaço. hipotecado agora, não é? Tá, é uma prerrogativa nova. Não, Claro, sim, sim. Mas já não sabemos andar a cavalo a maior parte das pessoas. Pois Não sei se é. Essa parte. Bom, Gravíssimo. Que amor de Deus. Para. Reversed. Antes do GPS, tínhamos outras maneiras de registar o mundo à nossa volta. E é das criações humanas mais fascinantes. Eu sou fascinado por mapas mesmo. O mais antigo vestígio do que se pensa ser um mapa foi esculpido há 25 mil anos numa presa de mamute. É aquelas coisas que tinha. Os mamutes têm uma. tem uma tinham. presa, um dentão. Dentão, e estava lá esculpido aquilo que se acredita ser um mapa. Depois, há 5 mil anos, já se desenhavam mapas, como os nossos, praticamente, na Babilónia, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Eram gravados numas plaquinhas de argila, que é onde eles anotavam tudo, é nesta região que aparece a escrita, eles são eles que inventam a escrita. Depois há outro com quase 3 mil anos, um bocadinho mais recente, que representa a Babilónia como um círculo, cortado ao meio pelo rio, um rio, e depois tem mar a toda a volta. Não servia para orientação nenhuma, claro, então é uma bola
bola, não é? Mas é uma determinação, não é? Era um talismã, sim. Pois. Era uma espécie de dizer, era ter o mundo nas mãos, era uma plaquinha, era um valor muito simbólico que os mapas também tinham nesta altura. Quase é o poder que eu tenho aqui a representação da Terra. Exatamente. E é por isso que os primeiros mapas não eram lá muito científicos, não eram mais artísticos até do que científicos. Ou então serviam de facto para declarar o poder sobre uma região. Isto é o meu, olha aqui o mapa, tenho um mapa na mão. Depois, como graça, havia muitos mapas destes babilónios para ter esta ideia simbólica dos mapas, que eles conheciam muito bem o Egito, claro, mas não o representavam, eram os seus grandes inimigos e representavam o mundo como sendo apenas eles e não existia os egípcios, cortavam-no do mapa, rápido, olha, tal e qual, riscavam-nos do mapa. Depois a coisa foi seguindo separadamente em várias partes do mundo, os chineses desenvolvem os seus mapas, os indianos, os fenícios, os egípcios também tinham o primeiro mapa de estradas é dos egípcios, não é estradas, que não é do Alcatrão, naturalmente. E depois na Europa os gregos vão inventando também coisas à medida que precisam de representar o mundo, as latitudes, as longitudes. Às vezes não pensamos como é que aparecem estas coisas, é da necessidade da representação nos mapas. E depois também as suas visões, a Terra ser um círculo, a ser um plano, já os gregos sabiam que ela era, e os egípcios, que ela era redonda. Hoje sabemos que é plana, claro, mas na altura estou a brincar. Depois vão ser os malucos dos romanos, uns séculos depois, que vão dar aos mapas um tom mais realista. Quando começam a cartografar o seu vastíssimo império que se estendia à Ásia, à África, à Europa, claro. Aliás, de outra maneira, eles nunca teriam conseguido criar a sua extraordinária rede viária. As estradas do Império Romano tinham mais de 80 mil quilómetros. Iam da Bretanha até África. É impressionante. E precisas de mapas para cartografar toda esta região e à medida que a tecnologia vai avançando, também os mapas precisam de ser cada vez mais precisos, com maior precisão. Quando nós falamos da invenção da roda, ouvi uma vez uma teoria muito engraçada de um historiador que dizia: nós ficamos muito fascinados com a invenção da roda. A roda não é que na pré-história, ou quando lá, muito antes de inventarem a roda, não percebessem que uma coisa redonda anda. Não havia necessidade tecnológica de inventar, porque tu para inventares a roda tens que inventar veículos para a roda usar, Pavimentos, eixos, Esportes, sim. e estradas, sobretudo Sim. estradas. E precisas ter a necessidade de deslocar objetos, coisas pesadas. Portanto, tudo isto não são coisas isoladas, são um contexto que faz com que as coisas surjam. Depois, já no século II depois de Cristo, o grande feito do astrónomo e matemático romano Ptolomeu, que é um tipo muito perfeccionista, ele também nos deixou a visão do universo, desenhava também o céu. Ainda ontem li sobre ele. Não, Mas tipo- anatómico. Anatómico, sim, ele E era, a ele era relevância que incrível. tem Sim, nessa sim. matéria E também. as estrelas, ele Sim. desenha Uau. ele achava que a Terra estava no centro do universo, mas pronto, mas de resto estava tudo impecável. Drogas tomava esse homem Não sei, mas das estrelas ao corpo por isso é que eu humano. acho que muitas mudanças, muitos avanços foram feitos por uma pessoa mesmo. O gajo que viu tudo e depois começámos todos a ver Uau. atrás também. Sim. Até com o Renascimento eu acho isto. Houve um tipo, um Medici ou o que seja, disse assim: pois. vou fazer um quadro incrível para a minha casa. E depois, por obrigação, toda a aristocracia teve que começar a ter cada Boa ideia. em casa. Sim, acho mesmo. Sim, sim. Há assim uns gajos que. E nós vemos até no nosso próprio tempo. Há assim umas pessoas que olhamos e pensamos: este tipo é iluminado na ciência, no desporto, não seja o que for. Bom, e então ele reuniu um mapa do mundo, com milhares já de nomes de cidades, que ele foi juntando aquilo que já se sabia dos mapas antigos, a entrevistas a viajantes. Milhares de entrevistas de viajantes que diziam: depois ali na Pérsia tens não sei o quê, viras à direita, não cortes. Destroço. Lá foi fazer, claro. Depois da queda do Império Romano, os conhecimentos que já tinham vão ser esquecidos durante séculos na Europa. Os mapas da Idade Média ganham outra vez aquele caráter mais místico e, sobretudo, eram espelhos do cristianismo, de onde se espalhava o cristianismo. E é o mundo islâmico, os árabes, não é? Os muçulmanos, pelo menos, que a coisa vai se conservar como ciência. Aliás, são eles, os muçulmanos, que vão preservar grande parte da herança greco-romana, que vão guardar os textos do Platãozinho e dos Aristótelesinhos, que quando vem precisamente o Renascimento, é através deles e muito de Constantinopla e tudo que voltam a dizer: mas tínhamos aqui, vocês já há 1000 anos atrás já sabiam estas coisas, pois esqueceram-se lá com a Idade Média, coitadinhos. Bom, as viagens marítimas dos espanhóis e dos portugueses. Os portugueses têm uma importância enorme na cartografia. Isto vai dar um avanço enorme e começaram a ser desenhadas as costas dos continentes. Porque aqui As linhas, as sim, nossas sim, costas sim. são uma espécie de mesa. Sim, sim, claro.
as costas e perceber, vais por aqui, os barcos permitia isso, vais ver assim, olha, isto vai para dentro, vai mais para dentro, vai assim, pá, até as pessoas escreverem. Claro, e vão descobrir-se ilhas desaparecidas que não se sabia que existiam. Olha, os Açores da Madeira é um bom exemplo aqui muito perto. Caem mitos antigos como o de que a África era rodeada de mar por todos os tempos. O Vasco da Gama vai quebrar uma data desses mitos com a sua incrível viagem e viagens. E depois, o mundo vai crescer imenso para os europeus quando se percebem que afinal havia mais um continente. Ou seja, para quem faz os mapas, isto foi uma oportunidade de negócio incrível. Claro, toca a imprimir tudo. Os velhos todos rasgados. Tudo rasgado, tudo para o lixo. Felizmente começaram também a aparecer novos instrumentos e os mapas começaram também a trazer as linhas com as rotas marítimas. Assim é como se vai para a Índia, assim é como se vai Mas ao para... mesmo tempo, quem estava a fazer esse trabalho devia estar. Tinha Eu acabado sei, por acaso, agora. eu acho. Pronto, Sim, já, sim. já acabei o meu expediente, vou para casa. Apareceu um continente! Oh, que caraças, pá! Por acaso não era mais assim, dizer assim, xiça. E depois também começam a cartografar o interior inexplorado das Américas. Também deve ter sido fascinante ir pondo cidadezinha a cidadezinha, riozinho a riozinho. Porque o interior também conta, não é? Quando é o interior. Exatamente. Os mapas tornaram-se imprescindíveis para a navegação e também o comércio. E é aqui que entra o nosso morto. Ele vai ser um dos mais importantes impressores de mapas, editores de mapas, sim, e vai criar o primeiro Atlas do mundo. Tinha 53 mapas, ainda existe este livro, é incrível. Curiosamente, ele também foi a primeira pessoa a propor a teoria de que os continentes tinham estado todos juntos antes de se separarem. Ou seja, ele percebeu que aquilo encaixava como fazer os mapas, aquilo eram peças de um puzzle que se encaixavam. Chama-se a teoria da deriva dos continentes. E depois, tal como a maior parte dos cartógrafos até hoje, isto é uma curiosidade, põem coisas falsas, nomes falsos de cidades, É verdade, já sabia disso. porque se apanharem, percebes que é uma falsa força Exatamente. copiado. Eles põem isso, há sempre uns ovinhos. Ratos. Uma cidade que não existe, Exato. se aparecer um mapa feito, porque os mapas são criados por alguém, não é mesmo? Claro. Eu até Tem acho. autoria. Mas agora não sei precisar, que acho que há um livro sobre Os erros esses dos sítios. mapas. Sim. É muito giro. Depois vem replicado, claro. Às vezes fazem com os Açores. Metem uma ilha na cabeça de alguém e dizem a Ilha dos Açores. Mas eu ainda não tenho a certeza não tenho a certeza se os Açores O existem. corvo sei que não existe. Sim, Sei que- Depois há novos problemas que exigem novas soluções. Um tipo chamado Gerardus Mercator. Ainda hoje são os mapas Mercator que são usados no ensino, na escola. Ele inventa uma maneira de resolver um problema que é representar uma esfera num plano. A Terra é redonda, mas tem que estar num planisfério, não é? E é usada até hoje, alargando as partes mais afastadas do Equador, e por isso é que nos mapas a Rússia e a América aparecem muito maiores e a África muito mais pequenas do que são na realidade, para se poder representar o mapa todo. Isto é um aviso do quão enganadores podem ser os mapas quando olhamos e com isso pode ser uma coisa política. Os países que nós escolhemos pôr no centro, ou os continentes, há um mapa na Coreia, que é o primeiro, tem séculos já, que está ao contrário para nós Certo. ocidentais, tem o Polo Norte no Polo Sul e vice-versa, que é o que dá provavelmente mais jeito. Os mapas chineses também têm a China naturalmente no centro e o resto do mundo. E depois há até historiadores que dizem que o facto da África não estar toda cartografada no interior, estar só quase o contorno, é que fez muitas potências no século XIX dizer, então bora para lá conquistar aquilo tudo. Psicologicamente pode ter Certo. contribuído. É uma especulação, Claro. claro. É possível. E depois os usos que os mapas tinham, a guerra, ou a gente não se perder dentro de uma cidade, claro, é muito fascinante. E depois a parte política, de facto. São armas políticas. São armas políticas, para já começaram a ser usados para assinalar zonas mais ricas, zonas mais pobres, doenças, contribuiu para acabar com a cólera, porque houve um tipo que começou a mapear as surtos de cólera em Londres e conseguiu perceber qual era o foco da infecção. Vimos isso com o coisas- Covid, vimos Tal e qual, em tempo é real. importantíssimo, claro. A sua função política, nós não encontramos o Kosovo no mapa da Sérvia, o Saara Ocidental está em quase todos os mapas, menos nos mapas marroquinos, e claro, Israel simplesmente desapareceu dos mapas do mundo árabe, tal e qual como os babilónios fizeram aos egípcios há 3.000 anos atrás. É. É verdade, é incrível. Os mapas nascem, sejam criados pela posição de um satélite ou esculpidos no osso de uma baleia, da nossa vontade de abarcar o mundo, de representá-lo e também de dominá-lo. Não esqueçamos a frase imortal: o mapa não é o território. O Abraham Ortelius morreu faz hoje 425 anos.